Boa noite a todos. Eu sou Salviana Sarmento, médica, professora de saúde coletiva da UFES e fundadora da ABRAS, colaboradora no momento. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os aspectos do doente de Alzheimer, seus cuidadores e a rede SUS Aracaju. Então, quando a gente vai tratar sobre o idoso, a gente primeiro tem que definir o que é saúde. Para o idoso, a gente não foge do conceito da Organização Mundial de Saúde, que seria biopsicossocial, né? Ou seja, uma saúde de uma forma integral e não apenas a ausência de doença. Então, para a gente dizer que um idoso tem saúde, ele precisa ter saúde mental, saúde física, que quer dizer o quê? Independência funcional e autonomia. Também entra a questão financeira, o suporte familiar e a integração social. Então, quando a gente diz que um idoso ele é saudável, é porque ele tem tudo isso. Ele tem a saúde mental, ele tem a sua independência, consegue resolver suas situações, seus problemas com autonomia, consegue gerir a sua questão financeira, conta com um bom suporte familiar e está integrado ali na sociedade. O cuidador, a gente também precisa definir. Por quê? Porque justamente quando o idoso vai perdendo esta autonomia e a sua capacidade funcional, ou seja, a sua capacidade de se manter por ele próprio, é que ele vai começar a precisar da figura de um cuidador. Então, o que seria o cuidador? Seria a pessoa, membro ou não da família, que cuida do idoso doente. Então, a gente já viu que não é mais, né, o idoso saudável, ele já está adoecido. Ou idoso dependente no exercício das suas atividades diárias, como, por exemplo, se alimentar, realizar sua higiene pessoal, banho, escovar os dentes, vestir-se, além de outros serviços exigidos no cotidiano. Então, o cuidador é aquela pessoa de quem o idoso vai depender para realizar as atividades de vida diária, como a gente chama. O cuidador é a pessoa que oferece cuidados para suprir a incapacidade funcional daquele idoso. Essa incapacidade, ela pode ser temporária ou definitiva. Temporária, vamos dar um exemplo. O idoso passou, escorregou, caiu, fraturou o colo do fêmur, uma situação bem comum, infelizmente, e vai passar um bom tempo acamado, realizando fisioterapia, com todas aquelas dificuldades que a gente conhece. Porém, depois, né? Então, durante esse tempo, ele vai precisar de um cuidador. Depois ele se recupera, volta a andar, volta a adquirir sua autonomia, consequentemente, ele deixa de ser dependente. Então, aquela incapacidade foi uma incapacidade temporária. Já a definitiva, a gente vai dar o exemplo do doente de Alzheimer. Então, no início do processo, quando ele ainda está com quadro leve, ele ainda consegue desempenhar algumas das suas atividades de vida diária. Quando a doença ela vai progredindo, porque ela progride inexoravelmente, então ele vai se tornar cada vez mais dependente. E essa dependência, quando está nos estágios mais graves, ela é definitiva, ou seja, não tem como retornar aquele idoso à sua funcionalidade. Então, a tarefa de cuidar inclui as ações que visam auxiliar o idoso, impedido física ou mentalmente. O exemplo que a gente deu da fratura seria um impedimento físico. Já da doença de Alzheimer, da demência, seria um impedimento mental. Então, esse ato de cuidar inclui as ações que visam auxiliar o idoso, impedido, seja físico ou mentalmente, a desempenhar tarefas práticas de atividade de vida diária e de autocuidado. O cuidador pode ser classificado em primário ou secundário. O primário é o responsável pelo cuidado diário do idoso, sendo a única pessoa a desempenhar essa tarefa. Ou seja, é o indivíduo de quem o idoso sistematicamente depende para lhe ajudar nas atividades de vida diária. O secundário é que realiza atividade ocasionalmente de modo restrito. Por exemplo, uma idosa, né, que desenvolveu uma demência da doença de Alzheimer e foi residir com uma das filhas. Então, no dia a dia, quem cuida da mãe é aquela determinada filha. No momento que aquela filha precise ir para o médico,
resolver algum problema, então ela chama outra irmã para tomar conta da mãe. Então, aquela com quem a idosa reside e de quem a idosa depende diuturnamente é o cuidador primário. A irmã que vai substituir a outra de vez em quando, ocasionalmente, é o cuidador secundário. E o que é exigido desse cuidador, né? O cuidador é uma figura que vai se tornando cada vez mais importante na nossa sociedade, porque a nossa população está envelhecendo, e para ele existem muitas exigências. Então, do cuidador é exigido que participe menos de atividades sociais, seja capaz de resolver problemas e passe por vários momentos de estresse em função desta nova rotina de vida. Então, imagine que aquela filha, que eu citei o exemplo, com quem a mãe foi morar, né? A vida dela já tem todas as atividades que ela precisa desempenhar. Seu trabalho dentro de casa, seu trabalho fora de casa. Além disso tudo, ela agora tem uma idosa dependente para poder ela cuidar também. Então, cada vez mais ela vai ficar restrita, né, das atividades sociais, ela vai deixando de sair, ela vai deixando de participar, porque realmente não tem com quem deixar a sua mãe idosa. Tem que resolver todas as questões relacionadas à mãe, marcar os médicos, levar, marcar os exames, pegar os resultados, levar novamente, pagar as contas, enfim, uma infinidade de atividades que realmente sobrecarregam, né, a figura do cuidador. E aí, o que é que vai acontecer? O cuidador vai se tornar uma pessoa que está sempre submetida a situações de estresse. Em consequência, a falta de suporte para o cuidado desses idosos, tanto na área de saúde quanto na social, o que é que a gente vai observar? A sobrecarga e processo de estressamento dos cuidadores primários. Então, a gente precisa, enquanto instituição, também olhar, né, para a situação desses cuidadores e tentar, de alguma forma, dar o suporte para que eles não sofram tanto dessa condição e não tenham a sua qualidade de vida assim tão comprometida, que é o que acontece. Os estudos demonstram a redução na qualidade de vida dos cuidadores relacionada à sobrecarga de atividades, alterações na dinâmica familiar e da própria vida desses cuidadores. Então, é uma situação, né, que ele vai se readaptar, vai reorganizar toda a sua vida em função dessa nova atividade de cuidar desse idoso dependente. Por isso, né, que a gente, enquanto Abras, precisa chamar a atenção dos familiares, da situação governamental, para que possam dar esse suporte também aos cuidadores, né? A gente vai ver um pouquinho disso também. E, como eu já falei, né, à medida que a nossa população vai envelhecendo, qual é o principal fator de risco para o desenvolvimento de uma demência? É o próprio envelhecimento. Então, quanto mais velho, maior a chance de desenvolver uma demência. E o envelhecimento populacional é uma das maiores conquistas da humanidade. Atualmente é um processo irreversível e não é mais exclusivo aos países desenvolvidos, ocorrendo mundialmente. O que é que isso quer dizer? Que realmente, para nós, né, enquanto sociedade, é uma conquista, é um avanço termos ganhado anos em vida, ou seja, termos conseguido aumentar a nossa longevidade, a longevidade da nossa população. Mas não adianta só aumentar a quantidade de anos, a gente precisa ter qualidade de vida para o idoso e para o cuidador ao longo desses anos que a gente está vivendo a mais, né? E para isso a gente tem que procurar envelhecer da forma mais saudável possível, certo? O que é que indicam as projeções demográficas? Em 2025, está pertinho, né, gente? Nós já estamos em 2020, então daqui a 5 anos aproximadamente, existirá um total de mais ou menos 1,2 bilhões de pessoas com mais de 60 anos. Até 2050, 2 bilhões. E 80% desses 2 bilhões estará justamente em países como o nosso, que são os países em desenvolvimento. Então vem a questão, será que nós, enquanto sociedade, enquanto pessoa, família, comunidade, nós estamos nos preparando para este envelhecimento? Então, essa é a nossa grande questão. Os governantes, eles estão
preparando a cidade, o sistema de saúde, o transporte, a mobilidade urbana, toda essa questão para a população idosa. Estamos nos preparando. Os governantes, eles estão atentos a essa questão. Estimativas recentes sugerem que mais de 24 milhões de pessoas no mundo vivem com demência hoje. Então, são 24 milhões de pessoas que dependem de outra para continuar sobrevivendo. E que este número deve dobrar a cada 20 anos. Ou seja, precisaremos de mais cuidadores. Estamos formando cuidadores? Estamos contribuindo para esse processo de divulgar essas informações, de cobrar as ações que são necessárias serem implementadas para cuidar dessas pessoas dependentes? Tudo isso para a gente pensar e refletir. E aí, a figura do cuidador torna-se importante na medida em que grande parte dos idosos apresenta alguma doença crônico-degenerativa que conduz à dependência. A gente viu que a dependência pode ser física e pode ser mental e pode ser as duas. Então, na física, a gente tem as artroses, né, que comprometem muitas vezes, eles se tornam comprometidos na sua mobilidade e vão para a cadeira de roda. A gente tem os AVCs, o AVS, né, que deixam a pessoa paralisada de um lado, também reduzindo e dificultando a mobilidade quando não deixa realmente acamado. Então, precisamos controlar essas doenças crônico-degenerativas para justamente tentar, né, reduzir aí os problemas que devem conduzir à dependência. Os obesos, né, aqueles obesos mórbidos, eles também reduzem a mobilidade, terminam também ficando dependentes. Então, tudo isso a gente tem que tentar cuidar antes para que não evolua para uma dependência, certo? Vamos lá. Cuidadores dos doentes de Alzheimer. Quando a gente trata do estresse do cuidador, certo? E se esse cuidador, ele cuida, né, de um doente de Alzheimer, então o desgaste que ele vai ter, tanto emocional, quanto psicológico, quanto financeiro, é mais significativo. E, por ser mais significativo, vai interferir mais ainda na qualidade de vida dos mesmos. Porque a gente sabe, né, toda a gama de alterações que o doente de Alzheimer apresenta no seu processo, né, progressivo de demência. Então, passa a desconhecer, muitas vezes confunde, e a gente conhece várias e várias histórias do sofrimento, né, daquele cuidador primário em relação a essa questão da progressão mesmo da demência na doença de Alzheimer, que leva, sem dúvida, a essa significativa redução na qualidade de vida desses cuidadores. Então, a gente agora vai abordar, né, uma outra questão que vai tratar sobre a rede SUS, para que as pessoas compreendam que arranjo é esse de organização de serviço de saúde e onde é que elas transitam em busca, né, dessa assistência aí para o seu familiar idoso. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre as redes de atenção à saúde, voltando aqui para a nossa realidade do município de Aracaju. Então, as redes de atenção à saúde são arranjos organizativos de ações e serviços de saúde de diferentes densidades tecnológicas que, integradas por meio do sistema de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado. O que é isso? Os serviços de saúde, eles devem se integrar, certo? Para poder responder às necessidades de saúde daquela população, tá? Então, a gente vai ver como é que esse sistema se organiza aqui em Aracaju para poder dar conta de cuidar das necessidades de saúde da nossa população. Então, as características dessas redes. Elas são organizadas de forma integrada, ou seja, elas precisam desenvolver ações de promoção à saúde, prevenção de doenças,
cura, cuidado, reabilitação e paliativa, ou seja, desde a promoção e a prevenção até os cuidados paliativos e a reabilitação. Reabilitação, gente, por exemplo, aquela pessoa que teve um AVC, um AVE, um derrame, popularmente sendo conhecido como derrame. Então, ela perde a força muscular, então ela vai ter que fazer fisioterapia, ela vai ter que fazer fonoaudiologia para tentar, né, reabilitar, ou seja, retornar à sua função. E cuidado paliativo é, por exemplo, para aquelas pessoas que estão fora de possibilidade terapêutica, que a medicina não tem mais como reverter o quadro, né, para que ela fique curada. Então, o tratamento vai ser para dar uma boa qualidade de vida e também uma boa qualidade de morte até a sua finitude. Então, isso seriam os cuidados paliativos, certo? Então, o sistema de saúde precisa dar conta disso tudo. Ele deve ser coordenado pela atenção primária à saúde. A atenção primária à saúde, gente, são as unidades de saúde da família, os postos de saúde, que em cada região tem um, né? Perto da sua casa tem um. Então, você tem que localizar qual é a unidade de saúde mais perto de sua casa, porque é lá onde vai começar todo esse processo de cuidado para qualquer cidadão. Precisa ser orientada para as condições agudas e também as crônicas. As agudas, por exemplo, agora, a COVID. Então, o sistema de saúde ele precisa se organizar para atender as pessoas de COVID. Também tem que continuar atendendo as pessoas com dengue, que também ainda é uma condição aguda, com chikungunya, outra condição aguda, e também as condições crônicas, os hipertensos, os diabéticos, as pessoas com demência, certo? Então, o sistema de saúde também precisa cuidar de todas essas condições. Que é mais em relação a essas redes de atenção. Cada rede vai ter seu objetivo e sua missão. Então, dentro daquela rede, vamos falar da que a gente, né, inicia aí esse processo de cuidado, a rede de atenção primária. Então, todas as unidades de saúde da família, as unidades básicas de saúde, também conhecidas como os postos de saúde, todos eles têm que ofertar, né, a mesma gama de serviços. Por quê? Porque eles têm, dentro daquela rede, a missão e o objetivo comum. Vai ser diferente da rede de atenção especializada, que vai ter o objetivo e a missão dela, certo? Precisa ser articulada em territórios sanitários, por isso que existe uma distribuição geográfica e toda uma organização, tá? O cartão do SUS vem aí nesse sentido de organizar esse sistema e o prontuário eletrônico. Por isso, ela é responsável por uma população definida, então cada população tem que saber qual é a unidade de saúde de referência para aquela população, e organizada por um contínuo de atenção primária, secundária e terciária, que é o que a gente também vai ver. Além disso, essa organização, não existe um local que seja mais importante do que o outro. Todos são igualmente importantes para que o sistema funcione. Então, as redes de atenção à saúde, todos os pontos de atenção são igualmente importantes e se relacionam horizontalmente. Atenção primária, secundária e terciária. Para quê? Justamente para tentar, né, dar uma atenção integral para aquelas pessoas, com intervenções de promoção, prevenção, cura, cuidado, reabilitação e cuidados paliativos, sob a coordenação da atenção primária, certo? E tentando, né, dar conta, focar no ciclo completo de atenção a uma condição de saúde. Então, vamos dar o exemplo, né, do idoso, hipertenso, diabético, que tem artrose, que tem depressão. Então, ele vai na unidade básica de saúde, aí ele vai precisar, teve uma contrariedade muito grande, a pressão subiu muito, e ele vai precisar, numa crise hipertensiva, com sintomas, dor de cabeça, vômito, mal-estar, dor no peito, ele vai precisar de um atendimento, né, num hospital. Então, vai ter o SAMU, que vai levar ele para o hospital. No hospital, ele vai ter sua crise resolvida, e aí depois ele vai retornar para a atenção primária, para controlar melhor essa pressão, e de repente o médico da atenção primária descobre que ele vai precisar fazer um exame para detectar se ele realmente teve uma angina no coração, uma dor no peito, que pode ser um precedente de um infarto, um aviso. Então, aí ele vai pedir o exame. Ele vai realizar esse exame onde? Na outra rede, que é a rede de atenção especializada.
E aí confirma lá, através desse exame. Então, ele vai precisar de um cateterismo. Então, ele já vai para uma rede hospitalar, ou seja, já vai para a terciária, certo? Então, todo esse caminho aí, a rede de atenção precisa, né, cuidar desse ciclo completo do exemplo que eu dei agora, que foi o idoso. Então, as redes de atenção à saúde no município de Aracaju. Então, a gente tem a rede de atenção primária, a REAP, rede de atenção especializada, REAI, rede de atenção psicossocial, que é a REAPS, rede de urgência e emergência, REUI, rede de atenção à saúde do trabalhador, que é a REACH. Vamos falar um pouquinho de cada uma delas para que vocês compreendam, né, como é que isso funciona. Porque muitas vezes os pacientes, a atenção primária começou no Brasil em 1994 e as pessoas ainda não sabem o que é isso. Né? Então, a gente precisa tornar esse conhecimento público para que as pessoas tenham mais facilidade em procurar, né, o acesso a todo esse sistema de saúde complexo. Então, na rede de atenção primária, Aracaju foi dividido, né, só proformas de organização em 8 regiões de saúde, tem 45 unidades de atenção primária em saúde, a unidade de saúde da família, unidade básica de saúde, ou posto de saúde, como é popularmente conhecido. Cada unidade tem uma gerência local, né, que é a representação da Secretaria Municipal de Saúde dentro ali daquela unidade. Aproximadamente 136 equipes de saúde da família, 68 equipes de saúde bucal, tem as equipes dos NASF, que são os Núcleos de Atenção à Saúde da Família, uma equipe de consultório na rua, com a perspectiva de montar a segunda, se é que não já está montada, eu não tenho certeza. Cada unidade de saúde tem as assistentes sociais, então a gente tem mais ou menos 43 assistentes sociais, porque algumas, né, se aposentaram, então tem umas que estão dando assistência a 2 unidades, para cobrir aproximadamente 84,09% da nossa população, que seria de 523.039 pessoas cadastradas para essas equipes de saúde aproximadamente, levando-se em consideração o censo demográfico do IBGE de 2015 para a nossa população de 632.744 habitantes. Então, cada equipe de saúde da família dessa, gente, tem um médico, um enfermeiro, um técnico de enfermagem e os agentes comunitários de saúde. Então, cada equipe dessa vai ter a sua população para atender, certo? Então, a equipe precisa conhecer a população e a população precisa conhecer a equipe. A equipe de saúde bucal vai ter o quê? Um cirurgião dentista e um técnico em saúde bucal, certo? Que também vai ter a população sob sua responsabilidade, que precisa conhecer, e a população conhecer também aqui a sua equipe de saúde bucal. O NASF é onde entram os outros profissionais que não são esses que fazem parte da equipe de saúde da família nem da equipe de saúde bucal. Então, no NASF a gente pode ter, dependendo do que o secretário de saúde daquele município decida, a gente pode ter nutricionista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, educador físico, farmacêutico, psicólogo, certo? Todos os demais profissionais de saúde podem, né, entrar para ampliar esse cuidado, né, que é o núcleo de apoio, justamente aos profissionais da equipe de saúde da família para aquela população. Então, só a título, né, de apresentação, a gente tem aí a primeira região, que é essa azulzinha clara, que é a região maior territorialmente, corresponde à zona de expansão, Mosqueiro, Rubalo, toda aquela região ali, é a maior, né, territorialmente falando, porém, o quantitativo populacional ainda é menor, ou seja, a densidade demográfica é menor. Já as vermelhinhas, 7ª e 8ª, que corresponde a Bugio, Jardim Centenário, zona mais norte da cidade, ela é menor, né, comparando com a primeira região territorialmente, porém, ela tem um quantitativo populacional maior, ou seja, tem uma maior densidade demográfica. Então, em todas essas regiões, a gente vai ver que existem as unidades de saúde. Então, você, enquanto cidadão, já vai se localizando aí qual é a sua unidade de saúde de referência, né? Deve conhecer o seu agente comunitário de saúde, deve conhecer também o médico da sua equipe, o enfermeiro ou a enfermeira da sua equipe, o técnico de enfermagem
e assim por diante, tá? Então, aí só para vocês, né, conhecerem as unidades, na primeira região, a gente tem todas essas, Antônio Alves, na Atalaia, Augusto César Leite, ali no aeroporto, Augusto Franco no Augusto Franco, Niceu Dantas, também na Atalaia, Santa Terezinha, fica ali no Rubalo, João Bezerra, no povoado Areia Branca, e a nova 17 de março, no bairro Novo 17 de março. Na segunda região tem o Geraldo Magela, que fica ali no Orlando Dantas, Celso Daniel, Elizabeth Pitt e Oswaldo Leite no Santa Maria, também temos o Humberto Mourão. Na terceira região, Dona Sinhazinha ali na Hermes Fontes, Ministro Costa Cavalcante, ali no Mergulhão, né? Max Carvalho na Luzia, o Gugu Gel na Coroa do Meio, Ávila Nabuco no Conjunto Médici. Na quarta região temos o Adel Nunes, Fernando Sampaio ali no Castelo Branco, Edésio Vieira de Melo, Manuel de Souza Pereira no Sol Nascente, João Barbosa no bairro América, Madre Teresa e Irmã Caridade. Quinta região, Amélia Leite na Suíça, Candalves no Santo Antônio, Dona Jovem no bairro Industrial, Maria do Céu no centro, Oswaldo de Souza no Caique, perto ali do Ceasa. Francisco Fonseca, já próximo do HU, do Hospital Universitário, José Augusto Barreto no Japãozinho, José Machado de Souza, Porto Dantas, Eunice Barbosa no Coqueiral. Sétima região, Onésimo Pinto, que fica lá no Bugio, Renato Mazeluca, José Quintiliano, também próximo ao Hospital Universitário, Anália Pina, fica ali próximo ao DENIT, João Cardoso Nascimento Júnior no CSU. Na oitava região, João Oliveira Sobral, Lauro Dantas no Bugio, Carlos Fernandes de Mello, Carlos Radman, Walter Cardoso na Veneza e a José Calumbi, que veio para dividir aí também o Bugio e o Jardim Centenário. Então, você, enquanto cidadão, pode se localizar, né, e saber qual é a unidade de saúde de referência onde eu tenho, né, aquela equipe que vai coordenar esse meu cuidado. Tudo que eu precisar, eu vou passar, né, ali pela equipe. Mudando de rede, agora vamos para a rede de atenção especializada. Então, a primária a gente já viu, posto de saúde, unidade básica de saúde, unidade de saúde da família. Agora a gente vai para a rede especializada, né? Um conjunto de serviços articulados entre si para atender as necessidades de assistência ambulatorial especializada. O acesso ocorre através da central de regulação e a gente tem o CEMAD Augusto Franco, que incorporava, onde existia também o Centro de Especialidade Odontológica, que é o CEL com O, porém, ele foi transformado em referência para a Covid, agora em 2020, e está em reestruturação. Os profissionais que tinham serviço lá estão sendo progressivamente transferidos para o CEMAR do Siqueira Campos, onde funciona o Centro Especializado em Reabilitação, CER2, e o Serfismo, Serviço de Referência Reabilitação Física e Motora, e também anexo lá no Semasqueira Campos, a gente tem o Centro de Especialidade Médica da Criança e do Adolescente. Então, o que é isso, gente? No CEMAR, que a gente tem agora efetivamente o do Siqueira Campos, já que o do Augusto Franco foi, né, organizado para ser a referência para a Covid, nós vamos ter os especialistas. Então, aquele exemplo que eu dei, passou mal, foi para a urgência, vai precisar de um exame, vai precisar passar pelo cardiologista. Onde é que está o cardiologista? Está no CEMAR. Então, onde tem as especialidades, né? Tanto médicas quanto as demais aí no CE e no Cefismo. Então, a gente vai ter cardiologista, endocrinologista, oftalmologista, cirurgião, toda a gama de especialistas que só chega o paciente, a pessoa só vai chegar até ele se o médico da atenção primária encaminhar, certo? Então, não é como a unidade de saúde que você vai lá, né, vai passar pelo acolhimento, vai marcar o seu atendimento lá mesmo, ou para o profissional que você está necessitando na hora, o médico, o enfermeiro, o dentista, e depois que você passar por esses profissionais, então, eles vão encaminhar, se necessário, para a rede especializada, justamente para o Semasqueira Campos. Ou para o CEL, onde vão ter as especialidades odontológicas. Então, vai precisar de um canal. No posto de saúde não faz. Vai fazer aonde? No CEL, né? Um canal no dente. Da mesma forma, vai precisar de um
endocrinologista, porque está com problema na tireoide. O médico de família vai encaminhar para onde? Para o SEMAR do Siqueira Campos. Otorrino, oftalmo e assim por diante. Precisou de reabilitação, de fisioterapia, vai lá ser encaminhado para o Serfismo ou pelos serviços contratados e assim por diante. Tem o SENCA, né, que é o Centro de Especialidade Médica da Criança e do Adolescente, que também, né, teremos as especialidades médicas da infância. Então, gastropediatra, pneumopediatra, endócrinopediatra e assim por diante, tá? Os profissionais que não são disponíveis no SEMAR, a gente tem contrato com o ambulatório do Hospital Universitário justamente para ampliar, né, esse acesso aos especialistas de lá também. Agora eu pergunto, nós temos o Centro de Especialidade para o idoso? Não, nós não temos para o idoso, né, esse centro aí da média complexidade da atenção secundária, nem em Aracaju e nem em município nenhum do estado de Sergipe existe um centro para justamente o atendimento à população idosa. E como a gente viu, dentro das nossas projeções demográficas, a população que mais cresce é a população de idosos. Então, nada mais justo se a gente tem o Centro de Especialidade Médica da Criança e do Adolescente, se a gente tem o Centro para a Saúde da Mulher, tanto a nível estadual quanto a nível municipal, o CAISME, que era o antigo Centro de Referência da Mulher, ali próximo ao João Alves, também é um centro especializado em saúde da mulher. Dentro de Aracaju, dentro do próprio SEMAR, tem o CASME, também especializado em saúde da mulher. Então, a gente tem para a saúde da mulher, tem para a saúde da criança, mas a gente não tem para a saúde do idoso. Precisamos, né, precisamos chamar atenção para isso. Rede de atenção psicossocial, já mudando de rede, para que vocês entendam, é aquela rede que vai ser especializada em cuidados à saúde mental das pessoas. Esse cuidado ele vai ser prestado a nível de CAPs, que são os Centros de Atenção Psicossocial. Os CAPs, eles ficam, né, para as pessoas com transtorno mental moderado a grave e, na própria atenção primária, os casos mais leves. Então, se o médico detecta, o médico de família do posto de saúde, que aquele caso é um caso mais grave, que ele não tem condição de cuidar sozinho, então ele vai fazer também essa referência para o CAP, certo? 4 referências regionais ambulatoriais, então existem em algumas unidades de saúde ainda psiquiatra e o psicólogo, que também podem dar apoio aí às equipes de saúde da família, nessas referências ambulatoriais. O apoio matricial à equipe da saúde da família é quando o CAPS vai para o posto de saúde para orientar a equipe, para discutir os casos, certo? Temos também a emergência do Hospital São José, que é a única do estado, é bom que se diga isso, né? E os leitos em hospital geral, que é outra questão muito séria aqui do nosso estado, porque, embora esteja na legislação, nós não temos leitos nem na rede pública, nem na rede privada de psiquiatria em hospital geral, tá? Então, se você precisar internar um familiar seu, você não vai encontrar nenhum hospital geral. O que é hospital geral, gente? É aquele que tem tudo. João Alves, cirurgia, Primavera, São Lucas, São José. Você não vai ter internamento para o seu paciente. No São José tem só o serviço de emergência. E no estado de Sergipe, pasmem os senhores, não temos leitos de psiquiatria em hospital geral. Isso também é uma situação que precisamos, né, olhar para ela para tentar resolver. Não adianta, porque não vai ter nem na rede pública, nem na rede privada. O que a gente tem para as duas redes é um único hospital psiquiátrico, que é a São Marcelo, que serve ao SUS, e também aos planos de saúde particulares, tá? Mas frise que não é hospital geral, tá bom? Isso, para mim, também é uma situação muito grave. O Ministério Público, inclusive, precisa, e eu acredito que tenha conhecimento, porque é muito triste você precisar, né, de um leito para internar o seu paciente que está com um quadro psiquiátrico agudo, uma crise, por exemplo, né, de esquizofrenia,
ou uma mania muito aguda de um transtorno bipolar, com risco, inclusive, de suicídio. Nós estamos no Setembro Amarelo, não posso, né, deixar de chamar atenção para isso. E você, infelizmente, nem na rede pública, nem na rede privada, certo? Ter onde internar o seu familiar no hospital geral, tá? E 4 residências terapêuticas, que são aquelas casas que surgiram a partir da necessidade de colocar as pessoas que passaram muitos anos internas nos hospitais psiquiátricos que ao longo do tempo foram sendo desativados. A grande maioria dessas pessoas voltou ao convívio da sua família, através do trabalho das assistentes sociais, né, das equipes que conseguiram localizar as famílias, fazer toda essa reabilitação, reinserção, readaptação. Quando não foi possível localizar a família ou não foi possível reintegrar, então essas pessoas foram morar nas residências terapêuticas, que tem, né, os cuidadores e tem também o CAPS de referência, tá? Rede de urgência e emergência. Então, a gente tem, né, o Hospital Zona Norte, Dr. Nestor Piva, onde existe o acolhimento com estratificação de risco. O que é isso? Você vai ser atendido primeiro de acordo com o seu grau de gravidade. Quem está mais grave vai ser atendido primeiro do que quem está menos grave, certo? E não apenas por ordem de chegada. O Zona Sul, né, que é o desembargador Fernando Franco, que também foi direcionado para a questão da Covid, e a urgência psiquiátrica do Hospital São José, que fica ali anexo realmente ao Hospital São José, no Santo Antônio, que faz parte tanto da rede de urgência e emergência, quanto da rede de atenção psicossocial, reforçando mais uma vez que ela é referência para todo o estado de Sergipe, só temos ela. Rede de atenção à saúde do trabalhador é a última que foi criada, atua não em atendimento direto ao público, como as demais redes, né? Todas as outras elas atendem as pessoas, essa não. Ela atua na definição das ações básicas especializadas de saúde do trabalhador, em parceria com os demais municípios da região de saúde de Aracaju, que é isso, vai nas empresas, né? Colocar a situação da saúde do trabalhador, educar os próprios funcionários para os dos equipamentos de proteção individual, comunicação de acidente de trabalho, tudo isso é papel dessa rede, certo? Ou seja, difundir essa cultura, né, de cuidar da saúde do trabalhador dentro dos espaços onde ela precisa desenvolver esse papel. E também temos, né, serviços que são contratados para manter aí a integralidade do cuidado. Então, a gente tem contrato, né, convênio com o Santa Isabel para o atendimento materno-infantil, com o Hospital de Cirurgia para a questão da cardiologia, ortopedia, urologia, nefrologia, entre outras. Hospital São José, a parte de saúde mental, como a gente já viu, e a otorrino, funciona lá. O próprio USE, para urgência e emergência, a parte oncológica, né, dos cânceres. O Hospital Universitário, além do ambulatório, também tem a parte hospitalar, cirurgia de cabeça e pescoço, para obesidade mórbida. As clínicas oftalmológicas, para os exames e as cirurgias em oftalmo, e assim por diante. E aí, o que é que acontece? Todas essas redes, né, elas precisam se articular, daí vem a ideia do cartão do SUS, todo mundo tem que ter o seu cartão do SUS, tem que ser do município onde você mora, né, porque esse financiamento, o pagamento disso tudo, uma parte vem do governo federal, outra parte é o próprio município que investe, né, e outra parte menor é o estado, né, então a gente precisa ter o cartão do SUS, e também o prontuário eletrônico para que toda essa rede se comunique, tá? Um dia vai chegar o tempo que a pessoa vai para o João Alves, depois que ela voltar para o USE, né? Depois que ela voltar para o posto dela de saúde, o médico do posto vai pegar ali e vai ver todo o atendimento que ela teve lá no USE, no hospital de urgência, e vice-versa, certo? Então, essa é a ideia aí do prontuário eletrônico. Então, a gente, né, enquanto rede, precisa cuidar dessas áreas programáticas. Saúde da criança e do adolescente, então tem a caderneta de saúde da criança, a caderneta de saúde do adolescente, o Programa Nacional de Imunização, né? Tudo isso fazendo parte aí desse acompanhamento. A saúde da mulher reprodutiva, também tem o cartão, né? A caderneta da gestante, o exame de lâmina, a mamografia, toda aquela parte, né, do outubro rosa, que já é bem divulgada e difundida. Temos, como eu já disse, o CAISME, o CAASME, ou seja, os centros de referência para a questão da saúde da mulher.
A saúde do adulto e do idoso, que também tem que ter cuidado, né, com aquelas condições crônicas, como a gente já falou, hipertensão, diabetes, colesterol alto, obesidade, né? Mais uma vez falando, não temos o centro de referência em saúde do idoso, precisamos ter, certo? A questão da saúde do homem, a saúde bucal, também o cuidado para DST, que chama hoje IST, infecção sexualmente transmissível, e HIV/AIDS, né? No próprio SEMAD Siqueira Campos, a gente tem o CTA, que é o Centro de Testagem e Aconselhamento, esse é porta aberta, né? Se for detectado o caso de HIV, a pessoa vai ser informada e já começa o cuidado lá mesmo, né? Tem o cuidado das doenças e agravos não transmissíveis, né? Que são essas doenças crônicas que precisamos cuidar para não evoluirmos, né? Com um envelhecimento doente, e sim um envelhecimento mais saudável. Vigilância de agravos transmissíveis, que toda essa questão, né? Da Covid, dengue, chikungunya, zika vírus, tuberculose, hanseníase. Então, vejam a magnitude aí da saúde pública, né? E o consultório na rua, que é justamente uma equipe de saúde da família itinerante que vai cuidar das pessoas que moram na rua. Como já dissemos, né? Não temos o nosso centro especializado para cuidar dos nossos idosos. Então, os desafios são grandes. Estamos em época aí, né? De vários candidatos a vereador, a prefeito, né? Então, vamos aproveitar no momento oportuno, né? Para sugerir a criação desse centro e também cobrar, né? Para que eles se comprometam com a causa do idoso, porque ninguém quer morrer cedo, todo mundo quer envelhecer com saúde. E os que envelhecerem adoecidos, como é que vão ser cuidados? Onde vão ser cuidados? Né? Teremos cuidadores suficientemente? As famílias estão se preparando? Nós não estamos nos preparando, a verdade é essa, né? Então, segundo a ABRAS, Associação Brasileira de Alzheimer, este significativo crescimento do número de idosos demenciados, certo? Desafia o sistema de saúde, o governo e a sociedade de uma forma muito complexa. Então, enquanto ABRAS, qual é o nosso papel? Chamar a atenção da sociedade como um todo sobre essa questão do envelhecimento populacional. Quanto mais pessoas envelhecidas, mais pessoas dependentes das demências, né? Precisamos unir nossos esforços no sentido de apontar caminhos, exigir adequações do setor público e privado para atender às necessidades sociais e de saúde, entre outras. Aí vem a ideia da criação do Centro de Atenção à Saúde do Idoso. E assim, para que a gente possa, de alguma forma, contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos idosos e dos seus cuidadores. Então, como seria esse centro de atenção à saúde do idoso? No momento da Covid, né, a gente não poderia ter um centro-dia, tá? Porque o centro-dia é aquele local onde o familiar poderá deixar um turno, 2 turnos, dependendo da organização do serviço, aquele idoso sob os cuidados da equipe, né? Nesse momento da Covid, a gente não tem como pensar nisso. Porém, a parte do cuidado especializado, como voltou a funcionar o SEMAR, todo mundo com seu horáriozinho marcado, com toda a segurança, o uso do equipamento, o distanciamento necessário, aí sim a gente já poderia, né, se tivesse, prestar esse cuidado. Então, o que teria nesse centro, né, em termos de profissionais? O médico geriatra, o neurologista, no momento não estamos com nenhum geriatra de referência, porque todos do concurso, do último concurso que teve, que foi em 2008, 2009, salvo engano, pediram demissão. Neurologista ainda temos, tá? Mas o idoso, ele vai entrar na fila comum. Então, vai entrar na fila da enxaqueca, da cefaleia esclarecer, da epilepsia, né? Para poder conseguir uma vaga aí para esse neurologista. Então, a gente já está vendo que não é fácil, né? Mas ainda temos. Acesso às demais especialidades médicas via SEMAR, então não precisaríamos ter no centro mesmo todos os especialistas, mas em termos de médico, geriatra e neurologista,
já dariam um bom suporte, e os outros que esses colegas, né, achassem necessário também seriam encaminhados via SEMAR, porém com uma prioridade, por se tratar de um idoso, né? Precisaríamos de equipe de enfermagem, fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, serviço social, psicologia e neuropsicologia, né, para aplicar os testes que nos ajudam, né, a diagnosticar, como a gente viu com os outros colegas, realmente as demências. Farmácia, o que é que a gente conta hoje? A gente tem no CASE, que é do Estado, a dispensação dos medicamentos para demência, certo? Então, o médico da unidade de saúde, ou o neurologista, ou o geriatra, preenche toda aquela documentação e ele vai passar por uma perícia no CASE para poder conseguir seu medicamento. Os outros medicamentos estão disponíveis nas unidades básicas de saúde, né? Os remédios de hipertensão, de diabetes, de colesterol e assim por diante. Mas no nosso centro também precisaríamos da presença do farmacêutico justamente para facilitar aí a dispensação e a orientação desses medicamentos para os idosos, visto que a grande maioria nunca utiliza um só medicamento, né? Educador físico, nutricionista, musicoterapia e principalmente os cuidadores para auxiliarem aí toda essa equipe no cuidado a esse idoso, tá? Então, a gente sabe que em outros locais nós já temos esses centros e aqui no nosso estado vamos, né, lutar para que ele um dia se torne uma realidade, certo? Porque as pessoas que têm condições pagam, né, para deixar os seus idosos no centro-dia da rede privada. Então, nós temos dois, um aqui no bairro São José e um ali pelo Sol Nascente, onde você pode deixar um turno, 2 turnos, depende do projeto terapêutico que foi discutido pela equipe para aquele idoso. E você paga por esse serviço. E os idosos do SUS, né? E os nossos idosos do SUS. Como eu frisei, nesse momento da Covid, não temos a possibilidade de funcionamento desse centro-dia, mas com fé em Jesus, a gente terá a vacina e poderemos sonhar aí com um cuidado mais humano, multiprofissional, transdisciplinar para os nossos idosos. Finalizando, né, precisamos de alguma forma devolver para esses idosos tudo que eles nos deram, né? Então, uma sociedade que cuida dos seus idosos, ela está mostrando o seu valor, né? O reconhecimento que ela tem por tudo que esses idosos fizeram, né? Pela própria sociedade. Então, alguns exemplos de pessoas que faleceram idosas cuidando de outras pessoas. Doutora Zilda Arnes, médica pediatra, sanitarista, criadora da Pastoral da Criança, né, morreu em missão no terremoto do Haiti. Vejam que já era idosa, mas continuava ali cuidando das pessoas. Chico Xavier, da mesma forma, lá na região de Minas, Uberaba, Uberlândia, também fazendo todo um trabalho social, principalmente, morreu idosinho. Irmã Dulce, né, nossa santa brasileira, começou ali com as irmãs da sua ordem a cuidar dos doentes e hoje tem aquela obra magnífica que é o hospital e todo o entorno, inclusive com residência médica, formação de várias gerações de médicos a partir do trabalho de uma pessoa, né? E a gente vê, morreu idosinha também. Madre Teresa na Índia, né? Todos conhecemos também o seu trabalho. O Papa João Paulo II, que também morreu velho, e também até o último momento deu seu testemunho cuidando, né, da sua população católica, o Dalai Lama, o líder espiritual do Tibete. Nelson Mandela, né, um grande exemplo de ser humano, também morreu velhinho cuidando lá da África do Sul. Gandhi, lá na Índia. Então, precisamos sim devolver esses idosos tudo que eles fizeram por nós enquanto sociedade. Então, uma sociedade que cuida dos seus idosos, um governo que cuida dos seus idosos, está demonstrando uma decência e uma humanidade, né? Para finalizar, só lembrando que nos olhos do jovem arde a chama, porém, no do velho brilha a luz. Já viveram, já aprenderam, já contribuíram e agora precisamos cuidar deles. Boa noite. E a Abras está à disposição de vocês para esclarecimentos e orientações, ok?